Imagine se houvesse um segredo que poucas pessoas conhecem, algo que pudesse transformar a sua realidade e abrir as portas da prosperidade. A maioria está perdida no caos do dia a dia, sem entender por que parece tão difícil atrair abundância, enquanto outros parecem fazer isso sem esforço. Mas, e se eu te dissesse que há uma chave escondida nas suas próprias mãos? Que você pode, a partir de hoje, desbloquear a energia certa para atrair dinheiro e abundância para a sua vida. Muitos vão dizer que isso é impossível, que é apenas coincidência ou sorte, mas a verdade é muito mais profunda do que parece. Você já notou como algumas pessoas sempre parecem estar no lugar certo, na hora certa? Elas não estão apenas com sorte, elas estão alinhadas com uma vibração específica que atrai oportunidades. Essa energia está fluindo ao redor de todos nós, e o segredo está em aprender como se sintonizar com ela. Agora, se você está pronto para dar o primeiro passo nessa jornada de transformação, eu quero te fazer um convite simples. Comente abaixo o número 888, que é o símbolo da prosperidade infinita, e comece a sintonizar a vibração certa para atrair dinheiro. Quanto mais você se conecta com essa energia, mais ela começa a fluir para você. Vamos ver quem está realmente pronto para manifestar abundância. Imagine conhecer alguém que não apenas entendeu os segredos do universo, mas também os trouxe para o nosso cotidiano de forma clara e prática. Esse foi Bob Proctor, um homem que dedicou sua vida a desvendar os mistérios do autoconhecimento e do desenvolvimento pessoal. Ele não se limitava a ensinar conceitos teóricos. Ele sabia que a verdade vai além do físico, e o seu objetivo era nos mostrar como desbloquear o nosso potencial. Proctor acreditava que a chave para alcançar o que desejamos estava em compreender a energia que flui dentro de nós e ao nosso redor, a qual influencia diretamente nossa vibração e a forma como nos conectamos com o mundo. Ele via a mente humana como algo muito mais poderoso do que imaginamos, um campo de possibilidades infinitas. Proctor fez seu nome ao ser uma das principais figuras no filme O Segredo, onde discutiu a lei da atração e como ela impacta o universo que percebemos. No entanto, ele sempre foi além do superficial, mostrando que a verdadeira essência dessa lei está em compreender como os pensamentos e sentimentos moldam a realidade. O autoconhecimento é, para ele, a porta de entrada para o crescimento. Ao aprender mais sobre quem somos e como nossa mente funciona, podemos começar a influenciar diretamente nosso caminho. A pessoa que compreende isso começa a perceber que não é apenas carne e osso, mas uma mistura de corpo, mente e energia que vibra em sintonia com o universo. Ele costumava dizer que o verdadeiro poder do ser humano não está apenas no seu corpo físico, mas no controle consciente que podemos exercer sobre nossos pensamentos. Imagine isso. Todo pensamento que você tem hoje, agora mesmo, está emitindo uma energia, como uma espécie de luz invisível. E essa energia viaja pelo mundo, conectando-se com outras formas de energia, influenciando o que acontece ao seu redor. Bob Proctor sabia que isso parecia algo quase mágico, mas ele o apresentava de uma maneira tão simples que qualquer um poderia começar a aplicá-lo no dia a dia. Em suas palestras, ele frequentemente destacava a importância de nos tornarmos conscientes dos nossos próprios pensamentos. Para ele, a verdadeira chave para mudar a realidade está em entender que somos responsáveis por aquilo que atraímos. E isso não significa apenas pensar positivo, mas alinhar pensamentos, sentimentos e ações de forma coerente. É aqui que o autoconhecimento entra em cena, nos ajudando a identificar e eliminar os bloqueios internos
que nos impedem de viver a vida que desejamos. Proctor falava muito sobre como esses bloqueios nos colocam limites que nem percebemos. Ele era um mestre em criar analogias. Em uma de suas palestras, ele comparou a mente humana a uma semente. Se você plantar uma semente de carvalho, com o tempo, ela se tornará uma árvore majestosa, mas se plantar espinhos, eles crescerão e tomarão conta do terreno. Da mesma forma, os pensamentos que alimentamos diariamente se transformam em resultados tangíveis na nossa realidade. O que você está plantando hoje na sua mente? Quais pensamentos estão tomando conta do seu campo mental? A resposta para essas perguntas é o primeiro passo para entender o que você está atraindo para a sua vida. A simplicidade da mensagem de Proctor é o que a torna tão poderosa. Ele acreditava que as grandes verdades da vida são acessíveis a todos, desde que estejamos dispostos a enxergar além da superfície. Muitas vezes, nos prendemos a problemas externos, acreditando que o mundo ao nosso redor é fixo e inalterável. No entanto, Proctor sempre ensinava que o mundo externo é apenas um reflexo do nosso mundo interno. Quando conseguimos mudar o que está dentro de nós, começamos a ver essa mudança refletida em todos os aspectos da nossa vida. As auras que emanamos, as energias que projetamos, tudo isso faz parte desse jogo invisível de influências. Outro ponto que Proctor enfatizava é que o universo está sempre em movimento. Não existe estagnação no campo das energias, e o que você vê hoje é apenas um reflexo temporário daquilo que você vibrou ontem. Por isso, é fundamental estar constantemente em sintonia com o que você deseja criar para o futuro. O despertar espiritual, para ele, não era um evento grandioso que acontece de uma só vez, mas um processo contínuo de alinhamento entre quem somos e quem desejamos nos tornar. Ele sempre lembrava seus alunos que o crescimento é uma jornada e que cada pequeno passo conta. O humor leve, característico de Bob, também fazia parte da sua forma de ensinar. Ele gostava de brincar que se você quer atrair algo bom para a sua vida, precisa começar sendo bom consigo mesmo. E essa bondade não está apenas em gestos físicos, mas, principalmente, no que você alimenta na sua mente. Pensamentos são coisas, ele dizia, com um sorriso. E não é que ele tinha razão? Ao olhar para trás, muitas pessoas percebem que a vida que construíram até aqui é um reflexo direto daquilo que permitiram que ocupasse sua mente. E você, que tipo de pensamentos está permitindo em sua vida? É curioso como muitas vezes nos esquecemos de que o universo responde não apenas ao que pedimos, mas ao que realmente sentimos. Proctor enfatizava que não adianta apenas repetir frases positivas ou fazer visualizações. É preciso sentir, no mais profundo do seu ser, que o que você deseja já é real, que você já está conectado a isso. As emoções têm um poder tremendo quando se trata de manifestar aquilo que desejamos. E por isso, ele sempre dizia: preste atenção ao que você sente. O sentimento é a linguagem secreta que o universo entende. Agora, se você ainda não percebeu o poder de tudo isso, não se preocupe. Proctor sabia que o processo de despertar espiritual é gradual. Ninguém precisa entender tudo de uma só vez. O importante é começar, dar o primeiro passo, e o caminho vai se revelar ao longo do tempo. Cada pensamento, cada emoção, cada ação é um degrau que te leva mais perto do que você deseja. E como ele dizia, tudo o que você realmente precisa está dentro de você, esperando para ser desbloqueado. Imagine por um momento que seus pensamentos têm o poder de moldar o mundo ao seu redor. Parece uma ideia distante? Talvez, mas essa é a essência da lei da atração. Bob Proctor era um grande defensor desse conceito, explicando que o que você pensa e sente cria a sua realidade.
Não importa se você acredita ou não, essa força está sempre em ação, assim como a gravidade. Ela responde de maneira imparcial a todos os pensamentos que você emite, sejam eles positivos ou negativos. O segredo está em saber controlar essa força e utilizá-la a seu favor, direcionando sua energia de forma intencional. A lei da atração não é apenas sobre pensar positivo, mas também sobre sentir, com profundidade, aquilo que você deseja manifestar. Proctor sempre dizia que os pensamentos são apenas a ponta do iceberg. A verdadeira transformação ocorre quando o sentimento está alinhado com esses pensamentos. O universo não responde apenas ao que você pensa, mas ao que você vibra. É como se o universo fosse um grande espelho, refletindo de volta exatamente aquilo que você está emitindo. Se você quer mais abundância, mais amor, mais felicidade, precisa começar a vibrar essas energias primeiro. Um exemplo prático que Proctor costumava dar era sobre dinheiro. Muitas pessoas querem atrair mais prosperidade para suas vidas, mas passam o dia pensando em dívidas, preocupações e escassez. Essas pessoas, sem perceber, estão vibrando exatamente o oposto do que desejam. A lei da atração, então, responde a essa vibração de falta e envia mais situações que confirmam essa realidade. Proctor ensinava que, para mudar isso, é preciso começar a se comportar e sentir como se a prosperidade já fosse uma parte constante da sua vida. Uma prática simples, como expressar gratidão pelo que você já tem, pode mudar completamente a sua vibração. Essa ideia pode parecer abstrata no início, mas é surpreendente o quanto ela se aplica a situações cotidianas. Pense na última vez que você acordou de mau humor e ao longo do dia as coisas pareciam só piorar. Isso é a lei da atração em ação. Sem perceber, você estava emitindo uma vibração negativa e o universo respondeu com mais do mesmo. Por outro lado, quando você começa o dia com uma atitude positiva e grata, as coisas fluem de maneira mais harmoniosa. É como se você estivesse sintonizando a frequência correta para atrair mais coisas boas. A beleza dessa lei está em sua simplicidade. Não há complicação, não há mistério oculto. O que você pensa, sente e acredita é o que você atrai. Proctor dizia que o mundo físico é apenas uma manifestação do que está acontecendo no campo invisível das vibrações. Tudo começa no invisível, no espiritual, e se manifesta no mundo físico com o tempo. Por isso, ele insistia tanto na importância de monitorarmos nossos pensamentos e sentimentos com frequência. Aquilo que plantamos hoje, colheremos amanhã, e isso inclui o tipo de energia que alimentamos dentro de nós. Ele também destacava que o tempo é um fator importante no processo de manifestação. Nem tudo acontece de imediato, e muitas vezes as pessoas desistem antes mesmo de ver os resultados. A lei da atração funciona de maneira constante, mas precisamos aprender a confiar no tempo do universo. Proctor sempre falava sobre a importância da paciência e da persistência, lembrando que o universo está sempre trabalhando a nosso favor, mesmo quando não vemos os resultados imediatos. Quem aprende a esperar com fé e confiança, colhe os frutos mais cedo ou mais tarde. Em seu livro Você Nasceu Rico, Proctor mencionava uma técnica que ele próprio utilizava para acelerar o processo de atração, a visualização. Ele recomendava que as pessoas passassem alguns minutos do dia visualizando seus objetivos como se já fossem realidade. E não apenas ver essas metas, mas sentir a alegria, o alívio e a satisfação de tê-las alcançado. Esse processo mental cria uma vibração poderosa que ressoa no universo, atraindo para você as pessoas, oportunidades e situações que facilitarão a realização desses sonhos. Um dos pontos mais fascinantes da lei da atração
segundo Proctor, é que ela não discrimina. Isso significa que ela está funcionando o tempo todo para todas as pessoas, independentemente de quem elas sejam ou do que acreditam. Proctor adorava contar histórias de pessoas comuns que aprenderam a aplicar a lei em suas vidas e transformaram completamente suas realidades. Ele nos lembrava que não é preciso ser um mestre espiritual ou ter conhecimentos avançados para usar a lei da atração. Tudo o que é necessário é entender que os pensamentos têm poder e começar a direcioná-los com intenção. Aos olhos de Proctor, cada um de nós é como um ímã humano, atraindo tudo o que está em sintonia com nossa vibração. E essa vibração é moldada pelos pensamentos que repetimos dia após dia. Se você está sempre pensando em problemas, desafios e obstáculos, é isso que você vai atrair. Mas se mudar o foco para as soluções, para o crescimento e para as oportunidades, o universo começará a responder de acordo. Isso não significa que você nunca enfrentará dificuldades, mas que terá a força interior necessária para superá-las com mais facilidade. A prática da lei da atração, segundo Proctor, é um compromisso diário. Não é algo que você faz uma vez e esquece. Assim como uma planta precisa ser regada todos os dias para crescer, nossos pensamentos e vibrações precisam ser alimentados constantemente. Ele sugeria criar pequenos rituais diários, como escrever suas metas em um papel e lê-las todos os dias, ou fazer uma pausa a cada manhã para meditar e visualizar o que você deseja. Essas práticas simples ajudam a manter sua vibração elevada e sintonizada com o que você quer atrair. Proctor sempre reforçava que a lei da atração é uma lei universal. Ela não depende de religião, cultura ou crença pessoal. Ela está presente em tudo, desde as interações humanas até o comportamento da natureza. Quando você entende como essa lei funciona, começa a ver sinais dela em todos os lugares. As oportunidades que surgem, as coincidências que parecem mágicas, tudo isso é a resposta do universo às vibrações que você está emitindo. Para Proctor, essa lei era a maior evidência de que estamos conectados a algo maior do que nós mesmos. Bob Proctor sempre soube que a mente humana é o maior instrumento que possuímos para transformar nossas vidas. Ele frequentemente explicava que a mente e o corpo trabalham em uma sinergia constante, como uma dança entre o consciente e o subconsciente. A mente consciente é responsável pelos nossos pensamentos, aquilo que decidimos pensar a cada momento. Ela é a parte que você pode usar para ler este texto, por exemplo. Mas, por trás dela, o subconsciente está sempre ativo, recebendo e armazenando esses pensamentos, transformando-os em padrões e hábitos. Para Proctor, o grande segredo está em compreender como essas duas partes da mente se influenciam mutuamente. O que pensamos conscientemente, repetidamente, acaba sendo programado no subconsciente. E o subconsciente, por sua vez, é o que comanda as nossas ações automáticas, aquelas que fazemos sem pensar. Você já notou como alguns comportamentos parecem ser quase automáticos? Como dirigir sem prestar atenção em cada detalhe da estrada? Isso é o subconsciente em ação, seguindo os paradigmas que foram programados ao longo da vida. Ele costumava utilizar diagramas simples, mas impactantes, para ilustrar essa dinâmica. Um deles era o famoso stickman, uma figura de um homem palito, que mostrava como a mente consciente e o subconsciente se interligam. O que muitos não sabem é que esse pequeno desenho foi um divisor de águas para milhares de pessoas que, pela primeira vez, conseguiram visualizar como suas ações são moldadas. Ao ver a mente dividida de maneira tão clara, muitos percebem o quanto estão repetindo padrões antigos que nem sempre são produtivos.
Um exemplo prático que Proctor sempre dava era o de alguém que quer mudar um hábito ruim, como procrastinar. Muitas vezes, essa pessoa decide conscientemente que vai ser mais produtiva, faz planos, organiza o tempo, mas, quando o momento de agir chega, ela volta a procrastinar. Por quê? Porque o subconsciente ainda está programado com o velho paradigma da procrastinação. Para mudar esse padrão, é preciso reprogramar o subconsciente, e isso se faz através da repetição de novos pensamentos, sentimentos e ações. O corpo, segundo Proctor, é o veículo através do qual a mente expressa seus comandos. Ele respondia automaticamente ao que está gravado no subconsciente, funcionando como um reflexo físico daquilo que está acontecendo no campo mental. Proctor sempre lembrava que, para alcançar a verdadeira mudança, é necessário alinhar mente e corpo. Não basta apenas pensar em algo novo. É preciso sentir isso profundamente no subconsciente e, por fim, agir de acordo com essa nova programação. Essa interação mente-corpo é o que explica muitos dos comportamentos que, à primeira vista, parecem contraditórios. Por exemplo, uma pessoa pode desejar profundamente ser bem-sucedida, mas continuar sabotando a si mesma de maneiras sutis. Isso acontece porque, no nível consciente, ela pode querer o sucesso, mas no nível subconsciente, existem crenças limitantes que dizem que ela não merece ou que é difícil demais. Proctor ensinava que, até que essas crenças sejam identificadas e substituídas, o corpo continuará agindo conforme os antigos paradigmas. Ele também gostava de dizer que o corpo é um instrumento de manifestação. Tudo o que pensamos, em última instância, se manifesta no corpo de alguma forma, seja como ação, seja como emoção. Se uma pessoa está constantemente pensando em problemas e preocupações, o corpo vai expressar isso através de tensão, estresse ou até doenças. Por outro lado, quando os pensamentos estão alinhados com uma visão positiva e elevada, o corpo responde com leveza, saúde e vitalidade. Essa é a chave para viver de maneira plena. Alinhar o que pensamos com o que sentimos e, por fim, com o que fazemos. Proctor muitas vezes se aprofundava na ideia de que o subconsciente não tem capacidade de rejeitar ou criticar o que a mente consciente lhe envia. Ele absorve tudo como verdade absoluta, o que significa que tudo o que você pensa repetidamente se torna um programa mental. Por isso, ele insistia tanto na importância de alimentar o subconsciente com pensamentos positivos e construtivos. Para ele, o autoconhecimento é a chave para desbloquear esse processo. Quando você começa a observar seus próprios padrões mentais, pode identificar o que precisa ser mudado para transformar a sua vida. O corpo, sendo o espelho da mente, também responde a esses padrões com sinais claros. Por exemplo, se você constantemente se preocupa, é provável que isso se manifeste como uma tensão no corpo, talvez um nó no estômago ou ombros contraídos. Proctor ensinava que, ao prestar atenção aos sinais físicos do corpo, você pode começar a entender o que está acontecendo no nível subconsciente. O corpo é como um radar, sempre dando pistas sobre o estado interno da mente. E aprender a decifrar essas pistas é fundamental para a transformação. Outro ponto que ele sempre ressaltava é que quando conseguimos alinhar mente e corpo, entramos em um estado de fluxo. Nesse estado, as ações fluem de maneira natural e sem esforço. É como se tudo no universo conspirasse a favor e você estivesse no lugar certo, na hora certa, fazendo a coisa certa. Esse é o estado de alta vibração, onde a mente está clara e focada, o corpo está relaxado e ativo, e o universo responde enviando mais das coisas que você deseja. Proctor acreditava que esse estado de fluxo é acessível a todos,
desde que a mente e o corpo estejam em harmonia.